Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero vos deixar uma breve saudação nesta manhã de domingo. Uma saudação para o teu coração, para o meu coração, para o meu e para o teu elevo espiritual. Uma palavra que vem do alto do céu, que se encontra em Apocalipse, capítulo 20 e versículo de número 11. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados por segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, o juízo de Deus. Algo para a sua reflexão nesta manhã, que eu quero vos dizer: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como nós fugirmos da ira do Senhor. Não tem como nós fugirmos, aleluias, daquilo que nós plantamos. Se eu plantei cenoura, não há uma possibilidade alguma de eu estar colhendo um alface. Se eu plantei cenoura, eu estarei colhendo cenouras. Cenoura. Querido, reflete. Se você sempre fez o mal, se você sempre praticou o mal, tu vai colher o mal. Mas se tu tem vindo praticando o bem, tu vai colher o bem, porque é assim. Cada um, a palavra do Senhor diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Eu vos pergunto nesta manhã, qual tem sido as suas obras? Qual é a sua obra? Que obra que você tem feito? As almas aí fora têm perecido, as almas aí fora têm morrido, mas morrido espiritualmente, tanto espiritualmente que carnalmente também. O inimigo está ceifando vidas. Vidas têm sido ceifadas, porque está faltando verdadeiros adoradores. Narabandacébria. Adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Adoradores que saem da sua zona de conforto, do acomodismo, e saia para a rua, amados. A maior obra que eu entendo por gente é a obra missionária, a obra a qual se fica aí, querido, perdido aquele povo aí fora. Uma obra que está aí pedindo por socorro. As pessoas estão carentes. As pessoas ver nós chegando, elas ficam assustadas, elas se assustam. Nós chegamos, ungimos a mão, entregamos o panfleto de evangelismo, começamos a evangelizar na vida daquelas pessoas. Elas se assustam, algumas ficam assustadas, outras pessoas ficam se admiradas, falando: realmente essa é a verdadeira obra. Não é a obra que as pessoas têm feita de abrir um ministério e ficar socado dentro do ministério todos os dias de culto, enquanto verdadeiramente as vidas estão aí fora precisando de nós. Querido, somos servos, somos missionários da última hora. Aqui a Bíblia diz que vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aleluias. Então se abriram os livros. Olha que palavra. Se abriram os livros vão ser abertos. Serão abertos os livros. E você, eu, seremos julgados segundo as nossas obras.
Seremos julgados por aquilo que cometemos. Seríamos julgados, aleluias, pelos nossos atos, pelas nossas fraquezas, pelos nossos maus caminhos ao qual temos andado. A palavra do Senhor diz em Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. Ou aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo à igreja. Você tem ouvido? Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para nós. A igreja não é um templo construído pela mão humana. A igreja é eu, é você. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo Jesus. Jesus é o noivo, somos nós a noiva do Cordeiro, a que Jesus virá buscar. Querido, o que eu entendo que os mortos, aqueles que não se confessaram, aqueles que não se dobraram os seus joelhos, a Bíblia diz que no dia do juízo final, no juízo de Deus, cada um serão julgados segundo as suas obras. Aquele que morreu sem confessar, não importa, querido, vai chegar um momento do juízo final que ele terá que confessar, porque a palavra do Senhor ela tem se cumprido no nosso meio. A palavra do Senhor diz que toda língua se confessará e todo joelho se dobrará. Então, querido, essas pessoas ao qual não adoraram, essas pessoas ao qual não glorificaram e exaltaram o nome do Senhor, essas pessoas ao qual não se prostraram, no dia do juízo final, aqui está escrito, aleluias, eu também vi os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ei, às vezes você não tem se preocupado agora, às vezes você não tem se importado com seus atos agora, mas está tudo sendo escrito no livro, e serão abertos os livros, e seremos julgados, aleluias, segundo as nossas obras, seremos julgados. Diz a palavra que deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Eu imagino desta cena, chegando aquele homem ou aquela mulher ou aquele adolescente, aquele jovem, que sempre você ia pregar, evangelizar para ele. Chegado o juízo final, o que vai acontecer? O mar vomitará os mortos que nele estavam. E ali aquelas pessoas vão pensar de uma segunda forma, que elas vão ter a segunda chance, enganados. Elas só serão vomitadas para ser julgadas no juízo final, para que a palavra se cumpra. Porque isso aqui é a escritura, a sagrada escritura. Ela aberta é a boca de Deus falando, ela fechada é a boca de Deus fechada. A Bíblia vai descrever que aqueles homens serão julgados conforme as tuas obras, os seus atos. Eu quero refletir com você nesta manhã. Fazemos uma conjectura. Imagina aquela pessoa que você sempre evangelizou, e ela dizendo: eu não acredito nesse Deus, é um Deus morto eu não conheço. E ela será levada para ser julgada conforme as tuas obras, achando ela ter segunda chance. Mas ela chegará até o Senhor dizendo: Senhor, Senhor, só o Senhor é Deus. Aí se cumpriu a primeira, que ele confessou, ele se dobrará. Aí se cumpriu a segunda, que ele se dobrou aos seus joelhos ao Senhor nosso Deus. Toda língua, toda, se confessará. E todo aquele que ainda não confessou vai ter que confessar.
seja na morte ou seja em vida, ainda há de confessar o nome do Senhor meu e do teu Deus. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí que entra a preocupação. Entenda nessa manhã, haverá duas mortes: aquele que praticou atos insanos, aquele que praticou más obras, morreu sem confessar, morreu sem dobrar os seus joelhos a Deus. Ele morreu, foi lançado no lago do inferno, e ele será julgado, e haverá uma segunda morte. Haverá uma segunda morte. Para mim e para você que está em Cristo Jesus, se permanecemos e sermos fiel até o fim, haverá uma morte só. Bem-aventurado aquele que será levado no dia do arrebatamento. Mas aquele que morrer, haverá uma morte só para aquele que crê em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Mateus: que proveito fará algum homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? A Bíblia também diz que Jesus fala: aquele que perde a sua vida por amor de mim, esse vos achará. Ei, você tem aproveitado os bens deste mundo aí fora, preocupado-se com bem material, ou você tem perdido a sua vida por amor de Cristo Jesus? Perde a sua vida por amor dele, perde a sua vida por amor dele, porque tu acharás a sua vida em Cristo Jesus. É momento de se preocupar, é momento de se alertarmos que Jesus está voltando para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! Para concretizarmos essa reflexão, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. É muito sério, irmãos, é muito sério esta palavra. Foi achado. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Ei, se preocupa, não se preocupe que o seu nome está sendo escrito aí uns cartazes de publicação: fulano vai pregar em tal igreja, em tal lugar. O meu nome está escrito no maior holofote, no maior cartaz. Não se preocupa com cartaz, não se preocupe com banner. Se preocupa com a coisa de o seu nome está escrito no livro da vida, porque quando o livro for aberto, o teu nome terá que ser achado escrito no livro da vida. Meu Deus, é muito forte. Meu Deus, é muito forte. A palavra do Senhor para nós terminarmos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu Deus, quem crê, a palavra diz, quem crê será salvo, e quem não crê já és condenado. Já és condenado. Se preocupa, do seu nome está escrito no livro da vida. Aqui, querido, eu deixo essa reflexão. Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu a vida do seu Filho amado Jesus, para morrer naquela cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. Ele entregou a vida do seu Filho unigênito para morrer por mim, para morrer por ti. Aceite Jesus enquanto é tempo. Confesse a ele, dobre os seus joelhos enquanto é tempo. Aqui eu vos deixo esta palavra para o teu coração, para que você venha nesta manhã se refletir, para que você venha nessa manhã entender o sentido da vida. O mundo aí fora não tem nada para nos oferecer, mas Jesus tem algo maravilhoso.
Jesus tem algo para me oferecer, para te oferecer, que é a vida eterna, a salvação eterna. Um abraço, eu vos deixo.